Bom dia aí, pessoal. A gente vai dar continuidade a essa parte de sistemas de abastecimento de água, né? Notadamente os sistemas urbanos de abastecimento de água, explicando em mais detalhes sobre todas as partes componentes desse sistema, tá? Então, a primeira parte que a gente discutiu na aula passada é exatamente o processo de captação da água bruta que acontece em um determinado manancial de abastecimento. Esse manancial, ele pode ser um açude, pode ser um rio, pode ser um poço, né, uma bateria de poços. E aí, obviamente, que ele tem que ter um requisito em termos quantitativos, obviamente, ou seja, o manancial ele tem que suprir uma determinada comunidade, um determinado projeto, com uma quantidade de água que se estima para o abastecimento daquela população. E, obviamente, que quanto maior a qualidade do manancial, mais fácil vai ser o tratamento, mais barato vai ser o tratamento e, consequentemente, mais simplificado, mais simples vai ser a tecnologia de tratamento de água a ser aplicada. Certo? Por exemplo, quando tem um manancial muito contaminado, obviamente que o conjunto de etapas ali no tratamento de água é mais sofisticado, digamos assim, do que quando o manancial tem uma excelente qualidade de água. E obviamente que ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas décadas, tem-se diminuído a qualidade de água dos mananciais, obviamente, com o crescimento da população, com a quantidade de resíduos produzidos, que chega nesses mananciais a partir de esgotos, a partir de resíduos sólidos, a partir de fertilizantes, de agroquímicos, a criação de animais, muitas vezes próximo a esse manancial. Portanto, ao longo dos últimos anos, a gente vê um processo de deteriorização da qualidade da água. O Atlas da ANA, da Agência Nacional de Águas, que eu queria que vocês dessem uma olhada, basta digitar Atlas do Esgoto no site da ANA, que vocês vão ver um trabalho muito minucioso realizado que identifica exatamente o grau de poluição de vários corpos de água, tem lá um diagnóstico para cada município, muitas vezes em relação às tecnologias de tratamento, em relação aos custos necessários para a universalização, enfim, tem todo lá um estudo completo, realizado, e que está disponível via digital aí para consulta. Muito interessante, sugiro grandemente a navegação de vocês lá no Atlas de Esgoto da ANA, certo? Portanto, a gente tem aqui um conjunto de diretrizes para a escolha desse manancial, mas muitas desses aspectos eu já pontuei anteriormente, ok? Bom, isso aqui é uma vista de um açude que, por exemplo, para nós aqui no estado do Ceará, é o nosso principal tipo de manancial, mas nem todos os 184 municípios do Ceará utilizam mananciais superficiais aqui como fonte de abastecimento de água. Muitas vezes você tem fornecimento a partir de poços, em alguns municípios aqui do estado, certo? E no Brasil, muitas vezes a gente tem a utilização aí de rios, a utilização também de poços como mananciais de abastecimento. E aí, nesse manancial, muitas vezes, a captação se dá, por exemplo, de forma simplificada, com a utilização de um flutuante como esse, uma bomba de captação. Essa bomba de captação, muitas vezes, envia para um reservatório de água bruta, e desse reservatório de água bruta, né, ou junto a esse reservatório de água bruta, você tem a colocação de uma estação elevatória de água bruta, que vai encaminhar para a estação de tratamento de água, e daí, após o tratamento, em uma adução de água tratada, é encaminhado para os reservatórios, e desses reservatórios para os sistemas de distribuição. Tá? Como eu falei na aula passada,
a gente pode ter a inexistência, por exemplo, desse reservatório de água bruta. Tudo vai depender exatamente da proximidade do manancial da estação de tratamento de água. Por exemplo, na ETA Gavião, que nós falamos um pouquinho na aula passada, o manancial se situa muito próximo à estação de tratamento, né? Numa área adjacente à estação de tratamento. Portanto, a gente não tem esse reservatório de água bruta. Do próprio manancial, se há o encaminhamento para a estação de tratamento, né? Lá é feito o tratamento e depois você tem o encaminhamento para os reservatórios de distribuição, ok? E muitas vezes, né, é importante frisar que quanto mais forte for o controle do acesso a essas áreas dos mananciais, maior vai ser o controle sobre a qualidade da água do manancial. Ok? Muitas vezes, muitas companhias de saneamento, ao invés de se gastar dinheiro com o tratamento de água, elas optam por controlar esse acesso, controlar a criação de animais, controlar utilização de fertilizantes, né, plantações aqui na área de domínio aqui do reservatório e garantindo uma maior qualidade de água e diminuição dos custos com o tratamento, certo? Em muitos mananciais, por exemplo, na Europa, na Suécia, que eu tive a oportunidade de conhecer, você tem um reservatório de qualidade de água tão boa que muitas vezes você tem um processo de desinfecção muito mais simplificado. Em muitas situações, existe a participação do Sistema Integrado de Saneamento Rural, que é o SISAR, que se tem a operação do sistema coletivo de abastecimento de água, mas é mais assim para aquela população mais difusa, localizada um pouco mais afastada ali dos centros urbanos. Mas, uma vez mais, a solução ainda é uma solução coletiva, não é uma solução individual, por exemplo, com a utilização de um poço individual ali de abastecimento. E aí, muitas vezes, você tem a captação a partir de um poço profundo, por exemplo, e muitas vezes se tem a injeção de cloro diretamente aqui nessa água após a captação do poço, encaminhamento para os reservatórios e depois distribuição para a população. Muitas vezes, quando você tem uma baixa qualidade da água subterrânea, você pode vir a ter problemas aqui, né, com a adição direta de cloro, mas, uma vez mais, é mais importante se garantir a presença de cloro na água fornecida para a população do que, muitas vezes, o fornecimento de uma água contaminada aí no tocante à qualidade microbiológica. Depois desse manancial, gente, a gente tem, e do processo de captação, a gente tem processo de adução dessa água bruta até a estação de tratamento de água, né? E aí, essa adução, ela acontece ou a partir do uso de adutores, que são tubulações como essas aqui que vocês estão vendo, que podem ser adquiridas em diferentes materiais aí, aço, PRFV, ferro fundido, por exemplo, certo? Você tem diferentes materiais que vão variar conforme aspectos de custo, de pressão na linha de adução, diâmetro da tubulação, enfim, né? São, de todo modo, tubulações que são resistentes aí a esses esforços mecânicos. Muitas vezes, quando você tem a adução como conduto forçado, né, elevadas pressões dentro do tubo de adução, elas têm que ser resistentes, têm que ser estanques, né, para aguentar exatamente essas elevadas pressões, tá? Mas quando a gente tem a possibilidade de transporte dessa água a partir de conduto livre, ou seja, quando não há necessidade de uma bomba, de uma estação elevatória, a gente tem a possibilidade de utilização de um canal. E muitas vezes você tem a combinação entre esses dois elementos aqui, canais e adutores, quer de água que vai ser encaminhada como conduto livre ou como conduto forçado.
A adução também pode ser classificada em relação à natureza da água transportada, né? Como adução de água bruta, ou seja, do manancial até a estação de tratamento, e adução de água tratada, ou seja, da estação de tratamento até os reservatórios, e a partir desses para o sistema de distribuição. E também quanto à energia utilizada para a movimentação. Eu posso ter uma adutora por gravidade, né, ali funcionando como conduto livre, em outras palavras, quando a pressão dentro da tubulação é igual à pressão atmosférica. Uma adução por gravidade como conduto forçado. Muitas vezes você tem ali a presença de conduto forçado em sifões invertidos, aí muitas vezes utilizados nesses sistemas de adução, ou quando a gente tem ali uma pressão superior à pressão atmosférica, né, com a utilização de uma bomba, né, ou seja, como conduto forçado aqui também a pressão é superior à atmosférica, mas isso se dá a partir de um escoamento gravitário, ou aqui a partir da utilização de uma bomba, que eu tenho ali um recalque e, obviamente, uma pressão na tubulação superior à pressão atmosférica. Os diferentes materiais que a gente já comentou, que eu posso ter um adutor, obviamente, que a escolha do material vai depender daqueles aspectos já mencionados, mas especialmente também em relação à pressão, ou seja, quando eu estou fazendo o escoamento ali gravitário, eu posso, por exemplo, utilizar concreto, mas se eu estou utilizando uma pressão superior à pressão atmosférica, né, a tubulação em concreto não é capaz de resistir a isso, e obviamente que eu tenho que partir para outro tipo de tubulação. Isso aqui é apenas para mostrar para vocês que esse estudo de adução vocês vão ver em mais detalhes na disciplina de sistemas de abastecimento de água, mas isso aqui é apenas para mostrar que dependendo aqui das condições hidráulicas eu posso proceder esse escoamento gravitário. E se eu não consigo utilizar a força da gravidade, que é a mais barata, né, para esse escoamento, que eu não preciso gastar com bombas, com energia elétrica durante o bombeamento, etc., né? Eu tenho que partir para um escoamento por bombeamento, tá? Mas todos esses estudos aqui a gente faz, obviamente, levando em consideração as perdas de carga, etc., que vocês vão ver em detalhes na disciplina de hidráulica. Isso aqui é apenas para mostrar, né, esse transporte a partir de adutoras. Se eu tenho um canal, o escoamento necessariamente tem que ser como conduto livre, ok? Como esse aqui que vocês estão vendo, certo? Que é uma grande obra hidráulica, que você tem normalmente esse entrincheiramento, como vocês estão vendo aqui, as paredes laterais do canal, certo? E depois disso, que você garante aqui a impermeabilização do canal, como vocês estão vendo, utilização de juntas de dilatação, como essas aqui, para evitar exatamente o trincamento dessas placas de concreto, certo? A gente tem o encaminhamento aqui da água, por exemplo, após um reservatório. Ou seja, ali na tomada d'água do reservatório, é feita uma determinada liberação de uma quantidade de água que vai ser transportada a partir desse canal, né? A adução de água vai se dar a partir desse canal, tá? Depois da adução, né, a gente pode ter, juntamente com a estação elevatória ali de água bruta, de água tratada, você tem aqui a transporte por recalque, né? Ou seja, quando o local em que você vai enviar a água tem uma cota superior, né? Ou muitas vezes quando as perdas de carga são mais elevadas do que propriamente a energia disponível ali entre a unidade de montante e de jusante, e que, obviamente, que o escoamento gravitário não é mais permitido. Daí, a gente utiliza uma estação elevatória, ok? Essa estação elevatória, obviamente, que ela impõe maiores custos de implantação e também de operação e manutenção pela energia elétrica que vai ser gasta todo mês ali com o bombeamento.
né? E, portanto, deve ser evitado ao máximo, mas é muito presente isso aí em sistemas de abastecimento de água, ok? Uma estação elevatória, gente, ela é composta de tubulações, tanto anteriores à bomba quanto após a bomba. Ela é composta do próprio conjunto motor-bomba, como vamos ver, e também ela é composta de peças, de peças especiais, como ventosas, válvulas de retenção, T's, cotovelos, né, essas curvas de 90 graus, válvulas de pé com crivo, enfim, você tem aqui um conjunto de peças em que vocês vão ver, uma vez mais, em mais detalhes, em outras disciplinas, né, como se calcular esse diâmetro, como se calcular essas perdas de carga. Então, tudo isso faz parte desse projeto completo de um sistema de abastecimento de água, ok? Bom, então, como a gente já falou, essa estação elevatória ela é composta de tubulações, ela é composta de bombas, como essas aqui que vocês estão vendo, né? Daí uma bomba ela é composta de uma parte elétrica, que é essa parte aqui, que vai transformar energia elétrica em energia de movimento, em energia mecânica, e essa energia mecânica, nessa parte aqui, olha, esse eixo aqui vai girar, e essa parte aqui do conjunto motor-bomba, que é o rotor, vai transformar exatamente essa energia mecânica em energia potencial. Essa energia potencial é que vai fazer com que a minha água saia de um local mais baixo para um local mais elevado, né? Bom, então, depois disso, a gente tem também a utilização de peças aqui, como vocês estão vendo, registros, né? Aqui, ampliações, aqui, cotovelos, aqui, né? Curvas de 90 graus, T's, como vocês estão vendo aqui, né? Tudo isso vocês vão ver em disciplinas específicas do curso, tá bom? E, além disso, a gente tem a utilização de unidades de controle de pressão aqui, piezômetros, como vocês estão vendo, tá? Para exatamente garantir que a minha bomba nem está jogando ali uma pressão muito elevada que pode danificar a minha tubulação, nem tem uma pressão muito baixa ali advinda, por exemplo, da entrada de ar na tubulação, enfim, né, de vazamentos, enfim. Tudo isso é controlado aqui a partir desses piezômetros instalados aqui na estação elevatória, muitas vezes ao longo da linha de recalque. Bom, e aí depois dessa estação elevatória, né, a minha água é encaminhada para uma estação de tratamento. A gente já falou um pouquinho mais que o objetivo dessa estação de tratamento é exatamente transformar essa água extraída da natureza, que a gente chama de água bruta, em uma água disponível ou em uma água em qualidade adequada para distribuição para a população. E essa água, a qualidade é normatizada. Atualmente, a partir desta Portaria de Consolidação número 5 de 2017, do Ministério da Saúde, que substituiu a Portaria 2914 de 2011, também do Ministério da Saúde. Essa qualidade da água, ela é avaliada a partir de vários requisitos físicos, químicos, organolépticos, microbiológicos, enfim, né? Todo esse conjunto de fatores aí para o fornecimento de uma água, por exemplo, sem odor, sem sabor, que tem ali uma garantia da inexistência, digamos assim, de micro-organismos patogênicos avaliados a partir dos indicadores de contaminação fecal, né? Ali, que a gente discutiu na aula passada, e também a ausência, por exemplo, de metais pesados, ausência, por exemplo, de toxinas de algas, ausência, por exemplo, de compostos
que podem causar problemas intestinais, né? Por exemplo, excesso de sulfato, excesso de flúor, uma água com elevada dureza, que é ruim para se beber, né? Então, todos esses aspectos aí, presença de nitrato, que causa problema de cianose, né, ou meta-hemoglobinemia, ou doença do bebê azul, ou seja, todos esses aspectos químicos, físicos, né, por exemplo, a distribuição de água com elevada turbidez não é permitido, certo? Todos esses aspectos são contemplados nessas portarias aí específicas, aí regidas do Ministério da Saúde no tocante à qualidade da água de abastecimento. E para o enquadramento dessa água, existem várias tecnologias de tratamento de água, que vocês vão ver em detalhes em outras disciplinas, mas que eu trago aqui apenas para mostrar quais são essas principais, né? Então, nós temos uma ETA dita convencional, que já falamos na aula passada, que é aquela ETA que tem as etapas de coagulação, de floculação, de decantação e de filtração, para essa parte mais físico-química, e tem, após esse tratamento, o processo de fluoretação, de desinfecção, que o Brasil tem muito a tradição de utilização de cloro, né? Mas fora do Brasil também já vem se utilizando, especialmente em países desenvolvidos, a utilização de outras tecnologias de desinfecção, como membranas, como radiação ultravioleta, ozônio, enfim, tá? Mas o cloro ainda é muito utilizado no Brasil, especialmente pelo baixo custo e pela efetividade em relação a um conjunto de agentes patogênicos. Dependendo da qualidade da água, a gente pode utilizar uma filtração direta ascendente ou filtração direta descendente. Normalmente aqui temos também a etapa de coagulação-floculação, né? Ali, normalmente precedente à etapa de filtração, ou seja, essa adição de produtos químicos, né, como sulfato de alumínio, hidroxicloroto de alumínio, visa exatamente facilitar essa retirada com o filtro aqui, exatamente pela formação de flocos de maior tamanho, que vão conferir ali a água uma maior facilidade de filtragem, digamos assim. Ou você tem a utilização de dupla filtração, que é exatamente uma tecnologia de tratamento de água, quando você tem ali uma qualidade de água mais reduzida. Por exemplo, vem se utilizando muito dupla filtração para reservatórios superficiais eutrofizados. Ou seja, essa dupla filtração, você tem uma filtração ascendente seguida de uma filtração descendente, né? E você tem, muitas vezes, a utilização de outras tecnologias menos comuns, digamos assim, no tratamento de água, por exemplo, como flotação, e a utilização de membranas, por exemplo, aí de ultrafiltração, osmose reversa, né? Especialmente no Brasil, vem sendo utilizadas aí ou para grandes estações de tratamento, ou muitas vezes como um polimento final ali nas estações de tratamento, ou muitas vezes, especialmente a osmose reversa, quando você tem ali um manancial de abastecimento que tem uma elevada presença de sais, elevada condutividade, presença de cloretos, né? Que teriam a utilização subsequente dessa água muito dificultada, exatamente pela elevada quantidade de sais, que essas outras tecnologias não são capazes de remover. Isso aqui é apenas para mostrar para vocês algumas dessas estações de tratamento de água. A gente já viu na aula passada alguns vídeos, mas que são compostas de várias unidades, em que em cada uma dessas unidades acontece uma ou mais operações unitárias, ali de coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, enfim, todas essas partes que temos a adição de produtos químicos ali, visando melhorar o tratamento
como um todo, quer da parte físico-química, quer dessa etapa de fluoretação ou desinfecção. Temos unidades de controle operacional, ou seja, todas essas tecnologias serão devidamente cobertas aí em disciplinas específicas do curso, tá? Vimos que essas ETAs, você tem grandemente a utilização de produtos químicos, né, coagulantes, auxiliares de coagulação. Os principais coagulantes são a base de alumínio ou de ferro. Exemplos, né, aqui o sulfato de alumínio, hidroxicloreto de alumínio, sulfato ferroso, cloreto férrico. Tudo vai depender aqui de aspectos de custo, enfim, todos esses aspectos são levados em consideração na escolha aqui de que coagulante vai ser utilizado, né? A qualidade da água como um todo. Então, são feitos ensaios de jarro, né? São ensaios de bancada que vão exatamente, muitas vezes, ajudar na escolha do tipo de produto químico, qual concentração que eles devem ser utilizados, se faz-se necessário a utilização de auxiliares de coagulação, como os polímeros, né? Para melhorar essa qualidade ali do processo físico-químico como um todo, e os demais agentes utilizados, quer para desinfecção com cloro, né, como cloro gasoso, hipoclorito de sódio, hipoclorito de cálcio, etc., dióxido de cloro, né, e a utilização, como eu falei, de flúor na etapa de fluoretação, que ajuda no controle de cáries. Normalmente o ácido fluorsilícico é utilizado aqui nessa etapa, né, de fluoretação. E aqui um fluxograma, né, aqui dessa ETA convencional, com as etapas de coagulação, floculação, decantação, filtração. Nessa filtração você tem a utilização de diferentes materiais com diferentes granulometrias, ou seja, você tem ali a utilização muitas vezes de carvão vegetal ou carvão ativado, tem a utilização de areia, de brita, de cascalho, certo? Para exatamente fazer essa transição entre granulometrias de materiais até o encaminhamento dessa água para um reservatório de água tratada. Muitas vezes, nesse reservatório de água tratada, se é feita a adição de algum produto químico, aqui, por exemplo, para a correção de pH, enfim, essas várias coisas. E anterior a esse reservatório de água tratada, muitas vezes, como eu falei, você tem a utilização de cloro e de flúor em unidades específicas, ou muitas vezes conjuntamente. Vai depender do arranjo aqui de cada estação de tratamento de água. Isso aqui é uma vista aqui de uma estação de tratamento. Nesse caso aqui, olha, vocês estão vendo a chegada do cloro, por exemplo, aqui nesse tanque de contato que a gente está vendo, com a utilização dessas chicanas aqui, horizontais, ó, que é exatamente para melhorar a cinética de desinfecção aqui na estação de tratamento de água. Isso aqui é a utilização de cloro gasoso, por exemplo, em estações de tratamento de água, certo? Utilização aqui de cloradores, né? Enfim, vocês vão ver em disciplinas específicas. E dependendo do porte, né, você tem a utilização de grandes cilindros aqui, de cloro gasoso, ou muitas vezes nas estações de tratamento de água existem fábricas de cloro ali, quando o consumo é muito grande, e que é mais fácil a colocação ou a construção de uma fábrica de cloro. E muitas vezes alguns processos são até terceirizados ali na operação da estação de tratamento. Ou seja, muitas vezes a equipe da companhia de saneamento fica responsável por uma grande parte da operação da estação de tratamento e muitas vezes terceiriza um determinado processo. Por exemplo, eu já visitei a estação de tratamento que essa fábrica de cloro, né, ou seja, esse gerenciamento da etapa de desinfecção, da produção de cloro, é terceirizado, tá? Em muitos sistemas menores, você tem a utilização de filtração direta,
ascendente, ali para o tratamento de água, ou seja, a ETA convencional é substituída por uma ETA, digamos assim, com filtração direta ascendente, por exemplo, certo? Aí você tem a chegada da água bruta, aqui, olha, anterior ao filtro você tem a colocação de uma câmara de carga, visando exatamente controlar a perda de carga aqui no filtro, né? Ou seja, que esses filtros trabalhem com taxas de filtração ali constantes. E aí, após os filtros, você tem um encaminhamento para o processo de desinfecção e depois adução de água tratada e distribuição. E muitos filtros funcionam de forma paralela, né? Como esse que vocês estão vendo aqui nessa foto.